sua lamparina acesa. E aí eu relutei para ministrar sobre isso, irmãos, porque eu não sou muito boa para falar sobre as coisas do fim, as coisas futuras. Mas o Senhor sempre trazia um hino de louvor, uma palavra, um versículo sobre isso. Então eu entendi que era sobre isso mesmo que eu deveria ministrar. Amém? Então hoje o tema da nossa mensagem é: mantenha a sua lamparina acesa. Amém? E esse tema, ele está lá em Mateus 25, a partir do verso 1 até o 13, vai falar sobre as virgens, as 10 virgens dessa parábola. E enquanto eu estava aqui estudando, me preparando para ministrar, o Senhor também ministrou algo muito forte no meu coração, principalmente para a juventude, para os adolescentes, para os jovens que estão aqui. O Senhor derramou uma unção tremenda sobre a vida de vocês no acampamento, não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos manter essa chama acesa. E para manter essa chama acesa, nós temos que comprar o azeite. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então você fica atento que o Senhor quer falar com a tua igreja hoje. Amém? Então, para a gente compreender a parábola das 10 virgens, a gente precisa começar a entender o contexto bíblico, histórico e espiritual que Jesus ensinou, né? Se você pegar lá para ler Mateus 24, já começa falando sermões escatológicos. O que é escatológicos? Do futuro, daquilo que ele fala que vai acontecer sobre as nossas vidas. E ele fala sobre o fim dos tempos, sobre a volta dele, os sinais que aconteceriam antes do Senhor voltar. E a gente precisa se posicionar, porque nós somos discípulos de Jesus. E a gente precisa se posicionar enquanto a gente aguarda. Amém, irmãos? Então nós temos uma posição a tomar. Se você já está posicionado esperando o Senhor, amém. Glória a Deus. Mas se você ainda não está posicionado, o Senhor vai te despertar nessa noite para estar preparado para a volta dele. Amém? Então, no capítulo 24, a gente vai falar sobre, a gente lê lá sobre a parábola das 10 virgens, dos talentos, do juízo final, né? O Senhor distribui os talentos dele, tudo sobre o fim dos tempos. Mas hoje nós vamos nos ater aqui à parábola das 10 virgens, que foi até um tema aí da nossa gincana, né? São 10 virgens. E lá Jesus inicia dizendo, lá em Mateus 25:1, abre sua Bíblia aí para a gente ir acompanhando, irmãos. Mateus 25:1, o Senhor vai nos dizer que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Muitos aqui pode ser que não saibam o que é uma lamparina, mas a lamparina era um instrumento, às vezes de barro mesmo, né? Onde tinha ali dentro, a gente colocava, era-se colocado o azeite para acender uma chama, para iluminar, tá? Iluminar a casa, né? Nós não, na época do Senhor Jesus não tinha luz elétrica igual nós temos, então eram utilizadas lamparinas para iluminar. E a lamparina só cumpria a sua função se tivesse azeite dentro dela. Se não tivesse azeite, a chama não tinha combustível para continuar acesa. Então as lamparinas precisavam de combustível. E o azeite é que mantinha essa chama acesa. E hoje a lamparina, irmãos, simboliza a nossa vida espiritual. Então cada um de nós somos essa lamparina. E o Senhor quer que, que a gente mantenha
Santo, a chama desse fervor, dessa alegria em buscar o Senhor, dessa alegria em servir o Senhor. E esse azeite a gente busca em comunhão, em santificação, em leitura da palavra, em oração, em jejum. A gente busca a santificação, é assim que a gente adquire o azeite para manter a lamparina acesa. E Jesus também utiliza nessa parábola a figura do casamento judaico. Irmãos, o casamento judaico, ele não era somente algumas horas, como é hoje, né? Quando a gente marca o casamento, a gente marca lá para as 19 horas, tem a cerimônia, tem a festa e depois já acaba, né? No casamento judaico não era assim, eram vários dias celebrando, né? E quando uma noiva estava se preparando para que o noivo viesse buscá-la, ela não sabia o dia que o noivo viria. Era o costume judaico, ela não sabia quando viria, mas ela estava lá se preparando, se adornando, e era costume da noiva ter 10 virgens, 10 moças que estavam ali acompanhando dela, aguardando o noivo. E a noiva aguardava junto com as suas damas, chamadas virgens, né? E quando o noivo se aproximava da casa da noiva, alguém anunciava em alta voz: eis aí o noivo. E aí as virgens tinham a responsabilidade de acender as lamparinas para iluminar o caminho do noivo, né, até a celebração, onde ocorreria o casamento. Eu achei interessante trazer isso para os irmãos, porque muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e a gente não entende. Será que isso é uma figura de linguagem? Por que será que o Senhor usou essa figura do casamento, né, para explicar essa parábola para a gente? Então a gente precisava entender um pouquinho desse contexto do casamento judaico. E o texto afirma, irmãos, que 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Todas estavam esperando o noivo. Não era só 5 que estavam esperando, todas as 10. E juntamente com a noiva estavam esperando o noivo. Todas tinham as lamparinas e todas começaram com a chama acesa. Quando elas ouviram a voz que anunciava o noivo, todas elas acenderam as suas lamparinas para encontrar com o noivo. Mas tinha uma grande diferença, uma diferença essencial entre elas, porque a Bíblia diz que 5 virgens eram prudentes, cuidadosas, né? E levavam azeite reserva, ou seja, eles tinham, além da lamparina, uma outra vasilha com azeite reserva. E a Bíblia diz que também tinham 5 virgens insensatas. Insensatas, irmãos, quer dizer sem sabedoria, sem bom senso. E elas não se preocuparam em levar azeite extra. E Jesus deixa claro, irmãos, que nessa parábola ele não está falando das pessoas do mundo, mas da igreja. Todas eram virgens. A palavra virgem quer dizer separada, nunca foi tocada. E essa é o papel da igreja. Então Jesus estava falando nessa parábola conosco, com a igreja do Senhor, que aguardava a chegada do noivo. Cada um de nós aqui, irmãos, estamos aqui servindo ao Senhor, mas nós estamos esperando Jesus, a volta do Senhor Jesus. E o texto diz que o noivo demorou. E quantas vezes a gente acha também, Senhor Jesus está demorando. Mas é isso mesmo que acontece, irmãos. O texto diz que o noivo demorou e todas dormiram, todas, até as prudentes. Amém? E à meia-noite ouviu-se o anúncio da sua chegada.
E foi nesse momento que a diferença entre a prudência e a insensatez se tornou evidente. Foi nesse momento, no anúncio do noivo, à meia-noite, foi nesse momento que teve a diferença entre as 5 virgens prudentes e as insensatas. As lamparinas das virgens insensatas começaram a se apagar, porque não havia azeite suficiente para sustentar a chama. Depois você lê na sua casa, Mateus 25, do verso 1 ao 13. O que Jesus está apresentando nessa parábola para nós, irmãos, é uma mensagem muito clara sobre vigilância e prontidão espiritual. O Senhor quer que a gente fique pronto, que a gente esteja vigilante, alerta, porque à meia-noite alguém vai anunciar a chegada do noivo. E essa meia-noite, irmãos, não é meia-noite do relógio, não. Ninguém sabe o dia nem a hora. Nem o próprio Jesus não sabe o dia nem a hora em que o noivo virá. Então, por isso, não basta apenas ter a lamparina acesa no começo, porque as virgens insensatas também tinham a lamparina acesa no começo. É preciso estar preparado para o tempo de espera. As 5 virgens prudentes não apenas acenderam as suas lamparinas, mas elas levaram azeite extra com elas. E no contexto espiritual, significa que elas não confiaram na fé do momento. Elas cultivaram uma vida espiritual constante, construída diariamente. E azeite extra significa intimidade com Deus. E é isso que a gente precisa buscar a intimidade com Deus. Vida de oração, leitura, meditação da palavra. É ter um coração cheio de Deus, preparado para resistir às dificuldades das nossas vidas, para resistir às tentações que aparecem sobre nós e o desgaste da caminhada. Porque a jornada, à espera do noivo, ela não é fácil. Ela é uma jornada difícil, com dificuldades, com provações, com situações difíceis que às vezes nos entristecem e nos deixam cansados a ponto da gente dormir, espiritualmente falando. E Jesus está nos dizendo, nessa parábola, que nós, que eu e você precisamos viver de forma constante, irmãos, constante, com a sua vida espiritual alimentada, para que a chama não se apague quando chegar a hora. E não é só começar bem, é continuar bem. Então, portanto, a gente precisa manter a nossa lamparina acesa. Esse é o chamado para a igreja, para nós, para mim e para você. Amém? E eu quero olhar essa parábola e destacar 4 preciosas advertências para nós. 4 advertências para as nossas vidas. E a primeira advertência é: chegar tarde sempre é uma tragédia. Irmãos, em todos os sentidos da nossa vida, chegar tarde é uma tragédia. No sentido real da nossa vida, por exemplo, uma emergência médica, uma entrevista de emprego, um compromisso importante. Se você chegar atrasado, você pode perder. Se você chegar atrasado na sua consulta, você pode perder a consulta. Se você chegar atrasado numa entrevista de emprego, você pode perder esse emprego. Então, é muito importante, o significado significa perda, dor ou arrependimento. E no sentido espiritual, chegar atrasado também é muito prejudicial, muito. Quantas oportunidades você já perdeu por chegar atrasado? Você pode pensar aí nas coisas que você já perdeu por chegar atrasado. Quantas portas se fecharam na sua vida porque você não se preparou a tempo? Se tivéssemos consciência de que a vida é breve, de que as oportunidades aparecem e desaparecem rapidamente, talvez nós nunca mais chegaríamos atrasados em lugar nenhum. E olha o que diz lá em Mateus 25, os versos 10 a 13. E assim
elas foram comprar o azeite, as virgens insensatas, assim que elas foram comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então essa é uma advertência séria, irmãos. Chegar atrasado é uma tragédia. Para aquelas virgens foi uma grande tragédia, porque a porta se fechou. Quando você não se prepara, a consequência, irmãos, é ficar de fora. Então o alerta do Senhor Jesus para nós hoje é: se prepare. Compre azeite, busque o azeite, para que você esteja preparado no dia em que o noivo chamar. Amém? Repare uma coisa, o texto diz que as virgens cujo azeite acabou foram comprar. Elas foram comprar, elas não foram buscar em algum lugar, elas foram comprar. E se elas foram comprar, irmãos, é porque elas tinham recursos para comprar. Elas não estavam sem condições, sem dinheiro, elas tinham como providenciar o azeite. Então, por que não fizeram isso antes? Por que não foram comprar azeite antes? A verdade é que elas não se precaveram. Elas foram insensatas, displicentes e imprudentes. Quando eu olho para essa parábola, irmãos, eu vejo o que aconteceu com as cinco virgens, e o Espírito Santo me traz um ensinamento muito grande, que o nosso futuro, ele é determinado pelo que nós decidimos fazer agora. Então, se eu decido buscar o Senhor agora, isso vai mudar o meu futuro. E o Senhor está nos advertindo nessa noite, para que a gente vá comprar o nosso azeite, para que a gente fique preparado, para que a gente fique com a lamparina acesa e essa lamparina não venha a apagar. Mateus 10:32 diz que se confessarmos o Senhor diante dos homens hoje, Ele também nos confessará diante do Pai. Mas se negarmos o Senhor diante dos homens hoje, Ele também nos negará diante do Pai. Irmãos, nós temos recebido tantas bênçãos da parte do Senhor, mas chega na segunda-feira, muitos de nós se esquecem de tudo aquilo, de todas as experiências maravilhosas que a gente viveu, e a gente acaba desperdiçando o azeite, e quando a gente vê, a nossa lamparina está sem azeite, e a nossa chama está apagada. Então é um despertar que o Senhor está trazendo nessa noite para cada um de nós. O nosso futuro é direcionado pelas decisões que nós fazemos hoje. E o problema é que nós vivemos como se o mundo nunca fosse acabar, vivemos como se o noivo fosse voltar somente daqui a alguns anos. Mas e se ele voltar agora? E se a volta de Jesus acontecer hoje, irmãos? Você está com a sua lamparina acesa? Você está com azeite extra? Essa realidade se reflete no nosso dia a dia. Muitas pessoas só querem mudar quando o casamento acabou. Muitas pessoas só procuram a Deus quando a crise já se instalou. Ou só valorizam o tempo quando o tempo já passou. Muitas pessoas falam: nossa, mas eu deixei passar toda a minha juventude. Por que eu não fiz isso quando eu era jovem? Por que eu não busquei o Senhor? Por que eu não orei ao Senhor quando eu me decidi casar, me decidi me relacionar? Sabe, muitas coisas acontecem e a gente vai perceber isso só quando é muito tarde. Então, chegar tarde é como tentar estudar para uma prova depois que essa prova foi aplicada. Irmãos, você chega numa prova em que você não estudou nada, você vai tirar 0. Então, o Senhor está dizendo: estude antes, é quando a prova for aplicada, você se sair bem. Em nome de Jesus. O verso 13 diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Manter a lamparina acesa é
não viver adiando decisões espirituais na nossa vida. O nosso futuro é profundamente influenciado pelas escolhas que nós fazemos hoje. Então, escolha certa, irmãos, em nome de Jesus. A segunda advertência que tem a ver com essa palavra é que há coisas que não podem ser emprestadas. Mateus 25, verso 8 a 9. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. Quando perceberam que o azeite havia acabado, as virgens insensatas pediram azeite às prudentes, mas ouviram um não. Ouviram um não da parte delas. Essa resposta também ensina uma verdade espiritual muito grande para a nossa vida. Vida espiritual não se transfere, irmãos. Não se transfere. O azeite não se empresta. Ninguém pode ficar vivendo da oração da mãe, da oração do líder, da oração do pastor. Não. O azeite não se empresta. Você não pode viver da unção do culto de domingo ou do culto de acampamento. Você precisa buscar o seu azeite. O azeite não se empresta. E o azeite, como eu falei, representa a intimidade com o Senhor. E a intimidade é algo que se constrói pessoalmente. Eu não consigo ter intimidade se eu não for conversar com você. Você não consegue ter intimidade com alguém se você não se comunicar com essa pessoa. E com o Senhor é a mesma coisa. Você precisa buscar ao Senhor. Nós precisamos. Ter lamparina sem azeite é inútil. Não serve para nada. A lamparina fica apagada. Para que a lamparina cumpra a função de iluminar, é preciso que tenha azeite. Parece óbvio, né, irmãos? Mas não foi óbvio para aquelas virgens insensatas. Para que a candeia cumpra a função de iluminar, é preciso ter azeite. Ter uma lamparina sem azeite se torna inútil ou se torna somente um objeto de decoração. E nós não somos objeto de decoração. Nós precisamos ter o azeite na nossa vida. E quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus aqui nesse texto, nós aprendemos que o mais importante, irmãos, é o que está dentro de nós. É o que está dentro, não o que está fora, o exterior. É muito bom a gente cuidar da nossa aparência, do nosso físico, mas a gente precisa também cuidar do que está dentro de nós, da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Não adianta a gente ficar só indo lá malhar na academia, treinar. A gente precisa cuidar também da nossa alma, ter a disciplina espiritual. A vida cristã não funciona sem relacionamento genuíno com Deus. É possível ter Bíblia, frequentar a igreja, ouvir boas mensagens, mas sem azeite, a chama não se sustenta. Amém? Terceira advertência. O problema não é dormir, é dormir sem reserva. Amém, irmãos? O problema não é dormir. Você pode até dormir, mas você tem que ter reserva. E eu vou explicar. Verso 5 de Mateus 25. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram, dormiram. O texto diz, irmãos, que todas dormiram, não foi somente as 5 insensatas, foram todas. Tanto as prudentes quanto as insensatas dormiram. E o problema não foi o sono, mas foi a falta de reserva que as insensatas não tinham. O cansaço, as lutas do dia a dia, as dificuldades que fazem parte da nossa caminhada, muitas vezes fazem a gente se cansar e fazem às vezes a gente adormecer na fé. Mas quando a crise chega
Somente quem tem azeite pode manter essa chama acesa. Então, mesmo que as lutas estejam grandes, irmãos, mesmo que a crise esteja insustentável, mantenha o azeite na sua vida. Porque você vai dormir, mas você vai acordar e você vai estar com a sua chama ali acesa. A vida espiritual não se sustenta no improviso, não se sustenta. Assim como alguém que gasta tudo que ganha, não guarda nada e entra em desespero diante de um imprevisto, o cristão que não cultiva a intimidade com o Senhor não suporta os momentos de pressão espiritual. Então a gente precisa sustentar a nossa vida cristã com a intimidade com o Senhor. E a verdade é que o sono não mata. O que mata é a falta de preparo. Você pode até descansar, mas se não tiver reserva, o dia da crise te surpreenderá e te deixará sem combustível espiritual. O que você fez com o seu azeite hoje determina se você estará pronto amanhã. A diferença entre a prudente e a insensata não é que uma não dormiu, não, mas que uma tinha reserva e a outra não. Essa é a grande diferença. Então o Senhor está nos alertando para a gente ter reserva na nossa vida, irmãos. A fé que não é alimentada se torna fraca. E isso é uma grande verdade na nossa vida. A luz que não é cuidada, ela se apaga. Os irmãos que já tiveram aí fogão a lenha, se você não alimentar o fogão com a lenha, a chama apaga. É a mesma coisa a nossa lamparina, a nossa vida espiritual. O problema não é o sono, o problema é chegar ao fim e perceber que a sua lâmpada não tem óleo. Você pode até estar na igreja, mas se você não tiver reserva espiritual, você será surpreendido na volta do noivo. E quando a crise vier, o que vai nos sustentar, irmãos, não vai ser a emoção, mas o que você cultivou no silêncio. Lá dentro do seu quarto, quando você está lá em oração, quando você está lá buscando o Senhor, é isso que vai te sustentar. Amém? E a quarta advertência para nós é que manter a lamparina acesa é uma responsabilidade individual de cada um. Não é coletivo. Nós estamos aqui comprando azeite hoje. Se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, se alimentando dessa palavra, você está adquirindo azeite para a sua lamparina. E isso é uma responsabilidade espiritual de cada um de nós. A sua mãe, ela vem para a igreja, mas ela não vai te dar azeite no dia que o noivo chegar. O seu cônjuge, o seu esposo ou sua esposa também não vai te emprestar azeite. Então a responsabilidade é individual. Eu não consigo fazer com que a sua chama se acenda, e nem você consegue fazer a minha chama acender. É o que falta na nossa vida. O que falta na nossa vida para a gente manter essa lamparina acesa? Muitas vezes, irmão, a vida devocional que a gente leva de qualquer jeito, falta de fervor espiritual. Muitas vezes a gente se acostuma em vir para a igreja, a gente não pode se acostumar com isso. Tem que ser um prazer, tem que ser um anseio da nossa alma, vir celebrar o Senhor, vir buscar ao Senhor, vir na oração, se colocar diante do Senhor em adoração. Isso é vida espiritual, fervor espiritual, coração aquecido. Isso é ter azeite na lamparina. Isso não pode ser emprestado, não é algo que o pastor pode dar para você, não é algo que o seu líder pode dar para você. Você pode vir aqui, irmãos, e ouvir os melhores sermões, os melhores pregadores, mas se você não tiver a sua vida espiritual com Deus, a sua chama vai se apagar. A nossa lamparina, a nossa vida só permanece acesa se a gente fizer o dever de casa.
ela pode até ser acesa aqui na igreja, mas se você chegar lá na sua casa e você não continuar orando, não continuar buscando, ela vai se apagar. Advertência do Senhor para nós hoje. Se tem nos faltado zelo, se tem nos faltado temor da parte de Deus, se tem nos faltado renunciar a alguma coisa, se tem nos faltado reverência na casa do Senhor, se tem nos faltado paixão pelas coisas do Senhor, se tem nos faltado quebrantamento e se tem nos faltado ser verdadeiros, eu sinto informar, irmãos, mas a chama está se apagando. E a lamparina da nossa vida precisa se manter acesa. É a advertência do Senhor para nós. E só você é capaz de fazer com que isso aconteça na sua vida. Só você. Você não depende de ninguém, nem de mim, nem do próprio Senhor. Você depende de você mesmo buscar a face do Senhor enquanto se pode achar, irmãos. A tendência do fogo é apagar-se. Então cuide do fogo. Irmãos, acho tão incrível, né, como o Senhor nos ensina nas pequenas coisas. A gente falou aqui de fogão a lenha, quando você precisa manter uma chama acesa. Eu não sei se os irmãos já tentaram acender uma churrasqueira, é tão difícil. Mas quando você acende e o fogo pega, e você continua ali jogando combustível, ele fica forte. E é isso que o Senhor está dizendo. Mantenha a sua lamparina acesa, em nome de Jesus. Ninguém apaga a lamparina de outra pessoa. Ela se apaga quando nós deixamos de cuidar. O pecado tolerado, a preguiça espiritual, a ausência de zelo e de temor vão aos poucos enfraquecendo a chama, até que ela se apaga. O esfriamento espiritual não acontece de uma vez, é gradual, irmãos. É de pouquinho em pouquinho, o fogo vai ficando fraquinho, até que chega uma hora, é só fumaça. Por isso a lamparina precisa ser cuidada diariamente, a nossa vida espiritual precisa ser cuidada diariamente. O fogo só permanece aceso quando há alimento constante. Amém, irmãos? Então, para manter a nossa lamparina acesa, primeiro, chegar tarde sempre é uma tragédia. Segundo, há coisas que não podem ser emprestadas. Terceiro, o problema não é dormir sem reserva. E a quarta advertência, manter a lamparina acesa é uma responsabilidade individual. Então, para concluir essa palavra, a parábola das 10 virgens, ela aponta para os acontecimentos, os fins dos tempos. E é algo que parece, para muitos, parece estar tão longe, mas, irmãos, está tão perto. Ela aponta para a volta de Cristo e nos ensina que a pergunta não é quem começa queimando, mas quem permanece queimando até o fim. O Senhor quer que a gente permaneça com a nossa chama acesa. Todas começaram com a lamparina acesa, mas apenas as prudentes tinham azeite suficiente para esperar o noivo. E nós estamos fazendo o que aqui, irmãos? Esperando o noivo. Então vamos manter as nossas lamparinas acesas. O azeite, como eu falei, simboliza a intimidade com Deus. E intimidade não se improvisa. A hora de encher a vasilha é agora, porque depois pode ser tarde demais. Amém? Então mantenha a sua lamparina acesa. Amém? Você recebe essa palavra? Amém, irmãos? Vamos manter a nossa lamparina acesa em nome de Jesus até que Ele venha. Amém? Vamos levantar para orar?